Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, pessoal? Não sei quando é que vocês vão ver. Ah, eu vou fazer minha apresentação aqui, né? Eu fiz um texto, um resumo da apresentação. Eu vou soltar tudo lá no Classroom, né? A apresentação, esse texto, caso vocês queiram dar uma lida, uma aprofundada, né? O assunto que eu escolhi é sobre cronobiologia. O nome do artigo é Diurnos ou Noturnos, discutindo padrões temporais de atividade, né? E aí, então, basicamente, uma apresentação falando sobre o estudo dos ritmos da vida, né? Dos ritmos de vida dos animais, né? Eu separei em três partes, né? Os turnos biológicos, aqui eu vou falar mais sobre como que é esses mecanismos que controlam os ritmos diários, né, que acompanham os animais, é um assunto muito interessante, né, como é que eles organizam essa rotina diária deles, né, ou então essas rotinas sazonais, né, que os animais têm. O segundo tópico eu vou mostrar um pouquinho como é que os cronobiologistas estudam, né, esses ritmos, né, e algumas implicações que tem em estudar esses ritmos. E por último, o que eu achei, né, fazer um comentário do que eu achei sobre esse assunto. Bom, começando então pelos turnos biológicos, né? Os animais eles vão apresentar esses ritmos diários que vão acompanhar essas variações que acontecem no ambiente que eles estão, né? Mas como que essa rotina é organizada, né, pelo organismo deles? Então, assim como a gente, os animais também têm uma rotina, né? Ele tem seus afazeres, esses afazeres podem ser diários, mensais, semestrais, anuais, né? E incluem as atividades por busca de alimento, busca de água, um local para reprodução ou um abrigo, né? Condições de temperatura e umidade, né? E essas relações que o organismo tem com o meio e com a, os outros animais, né? Os outros seres vivos do habitat, daquele ambiente, a gente denomina de nicho ecológico, né? Falando assim, simplificadamente, né? Eu sei que tem toda uma questão pensativa assim em relação ao conceito de nicho ecológico, né? Mas levando em consideração aquele conceito do ensino médio, esse seria o nicho ecológico, né? Só que existe também uma outra coisa, né? Uma outra parte desse nicho que é o nicho temporal, os nichos temporais, né? Os nichos temporais estão relacionados a quando que o animal vai realizar esses afazeres, vai utilizar esses recursos, sejam eles bióticos ou abióticos, no meio, certo? Então, os animais eles vão ocupar nichos temporais distintos, né? Os nichos lá, os ecólogos dizem, né, lá que os animais, para ocuparem dois animais em um mesmo meio, tem que ter nichos distintos, né? Aí aqui está falando que animais vão ocupar nichos temporais distintos, né? Então, alguns vão ter maior atividade durante a noite, outros maior atividade durante o dia, outros durante o período crepuscular, né? Pôr do sol e nascer do sol. E essas atividades, né, dos animais no meio, elas seguem então esses ritmos diários e sazonais, né? E esses ritmos vão intercalando entre a atividade e o repouso, né? Essa intercalação, né, faz com que a gente tenha um momento em que vai se concentrar as atividades que aquele animal vai fazer naquele ambiente, né? Que ele vai buscar o alimento, que ele vai se reproduzir, que ele vai caçar, buscar água, os recursos ambientais que ele precisa, certo? Essa fase
Na verdade, esse momento em que se concentra essas atividades do organismo, a gente chama de fase do ritmo de atividade, certo? E essa fase do ritmo de atividade, ela, como aí, está relacionada, né, com especificidades, né, da fisiologia, da morfologia e dos comportamentos dos animais, certo? E isso leva à seleção, né, dessas especificidades, como por exemplo, as águias, né? As águias, elas têm um sistema ocular, né, bem desenvolvido para elas visualizarem suas presas enquanto elas estão voando no alto, certo? E elas são animais diurnos, certo? Então, a especialização, no caso dessas aves diurnas, seriam esse sistema ocular bem desenvolvido. Enquanto que, por exemplo, em animais noturnos, a gente teria o olfato bem aguçado, né? Porque muitos, assim, alguns animais noturnos vão ter, né, alguma visão mais desenvolvida, mas outros não. E esses acabam tendo o quê? Por exemplo, esse focinho mais avantajado com um sistema de olfato bem desenvolvido para eles terem essa localização da sua presa no período noturno, certo? Então, essa fase ela tem esse caráter seletivo, né? Dessas especializações que os animais vão ter. E aí, então, a gente tem o relógio da vida, né? A vida tem um relógio, e esse relógio a gente chama de relógio biológico, e os ritmos que esse relógio marca, né, são os ritmos biológicos, né? Então, esses eventos biológicos, como a reprodução, a busca por alimento, por água, se repetem com uma periodicidade, né? Ou seja, eles têm um tempo em que eles vão acontecer, certo? E aí a gente tem aquela ideia de que esse ciclo de 24 horas, né, que o planeta passa, né, e esse ciclo de claro e escuro dentro desse intervalo de tempo de 24 horas é o que vai diretamente a determinar esses ciclos, esses ritmos biológicos, né? Nós temos a ideia de que assim, ideia comum, né? Um senso comum de que é o claro, o escuro, essas 24 horas que vão controlar esses ritmos. Só que não, né? Esses ritmos, eles são endógenos, né? Então, mesmo na ausência de claro e escuro, por exemplo, né, que é um tipo de ciclo ambiental que regula o nosso relógio biológico, mesmo na ausência dessas pistas ambientais cíclicas, o ritmo ele continua, mas não vai continuar nessas 24 horas certinho. Ele vai continuar num valor próximo de 24 horas. Tem ritmos que vão de 26 horas, 28 horas, né? E isso a gente chama de ritmo circadiano. Circa é um prefixo, né, que do grego, se eu não me engano, que ele significa cerca de, né, e de ano de dia, 24 horas, então cerca de 24 horas, aproximadamente 24 horas, certo? Então, quando os animais são submetidos a condições fora desses ciclos, né, com alterações desses ciclos, né, sem essas pistas, eles vão ter um ritmo controlado, né, porque esse ritmo ele é controlado internamente pelo organismo, endógeno, e esse período vai ser próximo dessas 24 horas, que é o ritmo circadiano. Então, esse ritmo circadiano mostra que a gente tem um sistema que vai regular, né,
esse ritmo, que é responsável por mandar os comandos desse ritmo de quando vai ser atividade, de quando vai ser repouso. E esse sistema a gente chama de sistema de temporização circadiano endógeno. Então, o sistema que vai fazer a temporização, que vai controlar o tempo de cada coisa, circadiano, aproximadamente 24 horas, né? Pouco a mais, um pouco a menos, endógeno, interno, certo? E esse sistema, ele já tem sido estudado, assim, as bases anatômicas dele, né? Mais em mamíferos, né? E ele compõe de um oscilador central, que vai ser os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo. A gente vai ter as vias aferentes, né? Que vêm para o corpo, certo? Que vão para o sistema nervoso central, certo? Que são os fotorreceptores na retina e o trato retino-hipotalâmico, certo? Já já vai aparecer uma imagem mostrando essas coisas que eu estou falando. Aí as vias deferentes, né, que são aquelas que vão do sistema nervoso para o corpo, certo? Que seriam as vias de saída, igual está mostrando aqui nesse caso do ratinho, né? Então a gente tem um ciclo ambiental de claro e escuro, ele vai ser recebido pelas vias aferentes, aí o oscilador vai fazer a interpretação de se está claro ou se está escuro, supondo que esse ratinho é diurno, se tiver claro, a saída vai ser para ele trabalhar, igual está na imagem. Se for escuro, aí a saída vai ser para ele descansar, repousar, certo? Então, no organismo humano, a gente teria isso daqui, certo? Então, a recepção, né, ali pela via aferente, que seria os fotorreceptores na nossa retina, o trato retino-hipotalâmico, que ele é uma via que vai mandar uma via, né, do sistema visual, né, que é separado de interpretação de imagens. E aí ele manda, então, essa informação para o núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Ele vai fazer essa interpretação, que é o nosso relógio biológico, que funciona com base molecular, uma interpretação molecular, né? As células nervosas ali são especializadas para fazer esse controle e mandar esse sinal para o corpo, que seriam as vias eferentes, certo? E aí, essas vias eferentes podem ser tanto por vias nervosas, como também por vias hormonais, né? Humorais, né? Eu acho que humorais, se não me engano, pelo que eu pesquisei, é como se fosse sinônimo para hormonais. Aí a professora pode me corrigir depois. E eu não consegui achar algo esclarecedor nesse sentido. Mas é esse o nosso sistema de temporização circadiana endógeno. Pelo menos nos mamíferos é assim que funciona. E aí a gente tem duas formas de fazer o ajuste desses ritmos diários, né? A primeira forma é o arrastamento, né? São uns conceitos meio complicados de entender, por isso eu vou falar duas vezes dos arrastamentos. Aqui eu vou falar o conceito, né? Então, o conceito que eu coloquei aqui é que a sincronização diária, ela vai ser feita pelo ciclo ambiental. Então, o ciclo ambiental que vai fazer essa sincronização, ele vai ajustar o período e a fase do oscilador, arrastando ele para os mesmos ciclos do ambiente. Então, eu tentei formar alguma coisa mais palpável, mas foi meio complicado. Então, o que o arrastamento vai fazer? O ciclo ambiental claro-escuro vai agir diretamente no oscilador, né? E aí ele vai fazer com que a fase, que é o momento em que a atividade acontece, ocorra no mesmo período que o ciclo ambiental. Então, se aquele animal é diurno, então o ciclo ambiental vai arrastar o momento da fase para acontecer na fase claro, certo? É mais ou menos isso daqui que seria o arrastamento.
Uma coisa para diferenciar do próximo modelo de ajuste é que ele atinge diretamente o oscilador, certo? Enquanto que o mascaramento vai ser vários estímulos que podem não ser cíclicos, mas também podem ser cíclicos, né? Pode ou não, esses estímulos vão interferir diretamente no ritmo de atividade. Então, ele vai mascarar o oscilador. O oscilador não é afetado por esses estímulos, só que ele vai alterar o ritmo de atividade. Então, é como se o arrastamento fosse lá no início, né? Ele estivesse agindo nas vias aferentes, vai para o oscilador, depois vai para as vias eferentes, né? Igual está nessa imagem aqui, que fica mais visível. Então, o arrastamento seria um ciclo claro escuro que vai ser recebido pelas vias aferentes, vai para o oscilador, e aí o oscilador faz a interpretação e é arrastado para que o ritmo aconteça nesse ciclo claro e escuro. E aí ele manda esse comando pelas vias eferentes e a gente tem a atividade ou o repouso, dependendo da especialização daquele animal, certo? E o mascaramento vai ser um fator ambiental que pode ou não ser cíclico, como por exemplo a temperatura, ciclos lunares, né? Que vão mascarar esse oscilador. Então, pode ter algum tipo, uma alteração na umidade que faça com que o ciclo claro e escuro seja mascarado, podemos dizer assim, né? Esse oscilador acaba sendo, é, assim, o trabalho dele acaba sendo reduzido, podemos dizer assim, né? Assim, cessa por conta desse fator ambiental. Daqui para frente eu vou mostrar um exemplo que acho que vai ficar mais claro isso, mas são esses as duas formas de fazer esses ajustes diários, né, dos ritmos. E aí o que acontece com o mascaramento? Mais um ponto importante em relação a ele. Ele mostra que o oscilador ele está propenso a sofrer ele é um sistema plástico, né? Ele tem uma plasticidade. Isso pode ser, isso é importante para os animais para que eles possam mudar os ritmos quando acontecer algum tipo de alteração ambiental, né? Algum desafio ambiental que, sei lá, né? Pode acabar complicando ele se ele estivesse seguindo um outro tipo de ciclo. Então, a presença desse mascaramento mostra uma plasticidade no sistema oscilador circadiano, certo? Que faz com que os animais consigam fazer essa modulação nos seus ritmos, certo? Aí um ponto que é interessante, é curioso, né, é que tipo, que componentes, né, desse sistema vão diferenciar os animais diurnos e os animais noturnos? Vai ser a aferência, o oscilador ou a eferência, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, diferenças nas vias aferentes, né? Pode ser que a interpretação daquele ciclo, né, daquele fator ambiental que vai influenciar no sistema, seja diferente nos diferentes animais, nos diferentes organismos, certo? Ou pode ser no oscilador. Pode ser que tamanhos diferentes dessa estrutura do oscilador causem diferenças entre animais noturno, diurno, crepusculares, né? E podem ser nas vias eferentes, né? A gente pode receber o sinal e aí fazer a interpretação dele de uma maneira diferente e enviar respostas diferentes para o organismo, certo? Os estudos mostraram que não existem muitas diferenças entre os osciladores, né? Existem mais diferenças nas vias eferentes e aferentes, né? De como eu vou receber esse sinal,
né? E de como eu vou mandar essa resposta por organismo, certo? Bom, e aí, como é que então que esses ritmos são estudados, né? Como é que os cronobiologistas estudam esses ritmos? Eu não vou falar detalhadamente disso porque eu não sei, mas eu vou falar o que eu achei interessante de trazer do artigo e quais são as implicações que esses estudos têm, né? Porque nenhum estudo é fácil de ser feito, né? Então, os ritmos circadianos, eles podem ser estudados de duas formas, pelo que o artigo traz. A primeira é a manipulação em laboratório e a outra é a comparação do campo e do laboratório. No laboratório, a gente vai ter complicações porque essas condições que você vai deixar aquele animal podem fazer com que aqueles padrões dos ritmos na natureza se modifiquem, né? Então, a realidade que o animal vai estar no laboratório não vai refletir a realidade que ele vive na natureza, certo? Pode ser que as condições que você for colocar para aquele animal acabem se igualando às da natureza e ele consiga manter o ritmo, mas na maioria dos casos isso não acontece, né? E a comparação entre o campo e o laboratório, né? Então, as atividades de campo para medir os ritmos acaba sendo uma tarefa muito difícil, porque você precisa ficar em intervalos regulares lá no campo, em condições que aquele animal vive, né? Então, acaba sendo uma tarefa bem longa, né? Você ficar analisando os ciclos daquele animal, dias e noites consecutivas, né? Fora que às vezes é difícil determinar se aquele animal vai ser de uma fase de atividade diurna, noturna ou crepuscular. Então, aqui são algumas complicações que a gente vai ter nesses dois tipos de estudos, certo? A manipulação em laboratório, o artigo traz alguns exemplos, e um deles é desse roedor, né? Arvicantes niloticus, da família Muridae. E a população, ela é diurna, né? E aí, eles levaram essa população para o laboratório e fizeram também estudos com eles em campo. E perceberam que ela é diurna em ambos os casos. Só que se você colocar uma roda de atividade no laboratório, ela acaba se tornando noturna. Então, isso mostra que vai ter algumas implicações, né, algumas condições no laboratório que vão acabar alterando a, a fase, né, de atividade desse animal, certo? Que as rodinhas, acredito eu que as rodas de atividade são aqueles negocinhos que a gente põe para os hamsters ficar correndo, né? E um outro caso que seria complicado, esse tipo de coisa de estudo, é essa lagosta, né? Que ela apresenta mudança de fase de atividade dependendo da intensidade luminosa a qual ela é exposta, né? Então, acaba tendo podendo ter essa complicação de o ambiente que você colocar ela no laboratório não ser totalmente parecido com o que é na natureza, né? E os estudos com essa lagosta mostraram um ponto interessante que essa regulação do ciclo, ela vai estar relacionada tanto com as vias aferentes como também com as vias eferentes, certo? E aí tem a comparação de campo e laboratório, né? O caso que é desse grupo de pesquisadores, né, que são as autoras desse artigo, né, o grupo de estudo delas, eles trabalham com os tucutucos. No final tem um link de um vídeo da FAPESP que é desse grupo de estudo. E eu achei muito interessante, mostra até como é que eles fazem os estudos com esses animais, né? E eles apresentam um padrão em que eles mudam a fase de atividade
quando eles estão no campo e quando eles estão no laboratório. Então, eles fazem a pesquisa em campo, lá na Argentina, só que quando esses animais vão para o laboratório, acaba que o ciclo muda, o ritmo deles se altera, né? E esses primatas, aqui o Aotus, que é aqui, o que está aqui em cima, né? E o Eulemur, que é o de baixo, eles fazem o ritmo deles é meio que diferente porque eles modificam sua atividade noturna com base na luminosidade dos ciclos lunares. Então aí você vê como é que você vai acaba ficando mais específico, né, para você colocar essas intensidades luminosas, né, desses ciclos lunares, para você medir, né, essa atividade e repouso do animal. Então aqui são só algumas complicaçõezinhas que o artigo traz, né, sobre esses dois ciclos. E aí então, supondo que a gente seja cronobiologistas, né, e estamos estudando o ciclo, o ritmo de um animal, a gente vai ter que coletar esses dados e esses dados vão ser colocados em um actograma. O que é um actograma? O actograma é uma representação gráfica desse padrão de atividade e inatividade de um organismo, certo? Então, o que vocês estão vendo aqui do lado é um actograma. Ele é muito confuso, certo? Ele é muito difícil de entender. Foi um bom tempo para poder entender ele. E aí, esse gráfico, o que ele consiste? Você vai empilhar os dados de 24 horas que você teve daquele animal, certo? Então, cada linha aqui vai ser esses dados. Então, você vai empilhar esses registros de 24 horas, cada um, de modo que vai facilitar a sua visualização dessa distribuição temporal da atividade e do repouso. Então, vamos entender melhor esse gráfico. Primeira coisa, no meu eixo Y, a gente vai ter as datas, né? Os dias. Nesse caso aqui específico, eu vou ter o ritmo biológico de um animal diurno durante 70 dias, certo? No eixo X horizontal, eu vou ter as horas do dia, né? 24 horas. Eu vou colocar, a gente coloca 24 horas. Para você ter uma visualização melhor, o que eles fazem? Acredito eu que seja uma técnica que eles usam, né? Eles duplicam o gráfico. Então, essas duas primeiras colunas é um, as duas últimas é uma duplicação do que estava ali nessas duas primeiras, certo? Então, eles duplicam esse gráfico. Cada linhazinha desse gráfico vai corresponder a um dia, certo? Isso mesmo. Cada linha horizontal é um dia. E aí, cada barrinha preta é o momento de atividade daquele animal, certo? E a parte cinza, o que está cinza, corresponde à fase escuro. E o que está branco vai corresponder à minha fase claro. Então, só recapitulando. Na vertical, eu vou ter os dias. Na horizontal, as horas. Elas estão duplicadas. Cada linha corresponde a um dia. Cada barra preta é o momento de atividade, ou seja, a fase. E o fundo cinza é o escuro, o fundo branco é a fase claro, certo? O período claro. Então tá, é um animal diurno. Bom, vamos agora ver como é que fica o arrastamento e o mascaramento que eu falei lá atrás, certo? Lembrando que o arrastamento, o ciclo ambiental vai arrastar o oscilador para funcionar nos mesmos períodos do ciclo, e o mascaramento vai atingir diretamente o ritmo, sem modificar o oscilador, certo? Simplificadamente, óbvio, né? Então, vamos começar então pelo arrastamento, certo? De cima para baixo,
a gente vai contando do 0, 10, 20, 30, 40 para vocês irem acompanhando, certo? Então, no dia 10, o animal estava no escuro, certo? Como vocês podem ver aí, ele estava completamente na escuridão, nas trevas. A partir do dia 11, fez-se a luz, né? Então, esse animal ele vai ficar em um ciclo claro-escuro de 12 por 12, ou seja, 12 horas no claro, 12 horas no escuro. O que a gente consegue perceber nisso daí? Comecem a ver que a partir de que você colocou uma fase claro, a barra preta começou a andar para o claro, certo? No dia 21, a gente vai descer um pouquinho mais, lá, a gente vai inverter. Então, aquele período que estava claro, eu vou colocar como escuro. E o período que estava escuro, eu vou colocar como claro. Eu só inverti. O que vai acontecer? Vai ter um arrastamento do ciclo claro-escuro. Então, vou recapitular aqui de novo, tá? Que é meio difícil de entender. No dia 10, o animal só estava no escuro. No dia 11, eu coloquei ele sobre um ciclo claro-escuro 12 por 12. 12 horas claro, 12 horas escuro. No dia 21, eu vou inverter. Então, antes do dia 21, você consegue ver que o animal já estava com toda a sua fase acontecendo no claro. No dia 21, eu troco. E aí ele vai ter atividade no escuro. O que ele vai acontecer? O oscilador vai arrastar, né, essa fase para acontecer no claro, no diurno, certo? Então, é isso daqui. Se você não está conseguindo localizar, agora aqui está as setas. Então, as setas mostram ali, as duas primeiras mostram o arrastamento quando o animal vai do escuro para escuro claro. Quando eu comecei a colocar um ciclo de claro escuro 12 por 12. As segundas setas vão mostrar o arrastamento quando eu inverti esse ciclo claro-escuro, certo? Então, isso é o arrastamento, ok? Eu espero que esteja claro. Aí a gente tem o mascaramento, né? Que é quando você atinge diretamente o ritmo e não vai mexer no oscilador. Então, agora a gente vai lá para o número 40, 41. Nos dias 41 e 50, né, primeiro a gente percebe que ó, o animal ele é diurno, então ele está tendo a atividade dele diurna. No dia 41, eu vou botar um ciclo de temperatura. Eu vou botar esse animal para ferver. Eu vou aumentar a temperatura do dia, certo? Então, o que a gente percebe? Colocando esse ciclo de temperatura e aumentando essa temperatura, né, temperaturas elevadas durante o dia, vão inibir a atividade diurna desse animal, certo? E aí o que acontece? O animal vai ter a atividade dele em horas mais frias da noite, certo? Então o que aconteceu? Um fator ambiental aí, que não é o ciclo claro-escuro, que é o quê? Um ciclo de temperatura, inibiu o oscilador de funcionar de maneira diurna. Ele mascarou o oscilador e o animal começou a ter sua atividade com base nesse fator ambiental, certo? Que ele, provavelmente para fazer as atividades dele, ele precisa de temperaturas um pouco mais frias, certo? Não muito quentes. Então o animal acabou mascarando e a fase de atividade dele, opa, a fase de atividade dele foi para esse período que a gente pode até dizer de um período crepuscular, né? Que é ali, tipo, metade do final da noite e comecinho do dia, certo? Então, poderia ser, por exemplo, um pôr do sol ou então um nascer do sol, né? Só especulando, não é isso que quer dizer esse gráfico. Mas o mascaramento fez o quê? Com que o oscilador funcionando para uma fase diurna alterasse e voltasse para atividades em horas mais frias da noite, certo? Tirando esse ciclo, né, de temperatura,
o animal volta a funcionar diretamente como anteriormente, né? Na fase diurna, certo? Então, isso é mascaramento e isso é arrastamento. Espero que tenha ficado claro. Eu achei muito interessante isso daqui. É muito complicado de entender, mas é muito fascinante. Eu adorei isso daqui. Então, fechando, né, essa apresentação aqui, né, o que eu consegui entender sobre cronobiologia e os ritmos da vida, esse tipo de coisa. É um campo de estudo muito complexo, né? Exige dedicação, se eu não me engano, o pessoal da física da USP trabalha com o pessoal da biologia nesses estudos, então é um assunto bem complexo que exige bastante dedicação, acredito, para entender esses ritmos e tudo mais, mas é muito, muito interessante. Foi por isso que eu escolhi esse tema. Porque, sei lá, ritmos biológicos, como que faz esse controle de atividade, de momento em que vai caçar, momento em que vai buscar água, buscar alimento, abrigo, se reproduzir, né? Os ritmos sazonais também eu acho muito, muito interessante. Então, por isso foi que eu escolhi esse, esse artigo, por curiosidade, né? E fugir um pouquinho dos assuntos que eu estou acostumado a trabalhar no laboratório, né? E eu percebi também, né, que esses estudos são importantes na biologia da conservação, porque modificações antrópicas podem causar alterações, né, no padrão de atividade dessas espécies, não só nos ritmos circadianos, mas em ritmos sazonais, né, como, por exemplo, talvez a gente possa discutir isso lá na nossa reunião, mas eu acredito que os animais que estivam, os animais que... Não, eles têm um ritmo, um relógio biológico, e as mudanças climáticas podem ser capazes de alterar esses ritmos, né, que eu acredito que eu esteja falando coisa certa, não sei. Mas, enfim, é muito importante nessa questão da conservação das espécies, né, igual o Caco aqui está confirmando. E um questionamento que eu acho legal a gente ter, né, é como que funciona o relógio biológico das espécies que a gente estuda, né, que nós estudamos no laboratório, né? Será, eu não sei se eu nunca parei para pensar nisso, mas como que é o relógio biológico dos sapos, das raias, dos peixes, né, que a gente estuda, né? E como que isso pode influenciar nos nossos resultados, né? Acho que isso é uma coisa legal para a gente discutir, esse tipo de coisa. Bom, enfim, aí é isso. Aqui é a revista, né? Se vocês quiserem olhar pela capa, esse desenho aqui. Aqui tem uns vídeos muito interessantes, tá? Esse de cronobiologia, ritmos e ciclos é o da Oda e da Tomotani, se eu não me engano, do grupo de estudos dela, com os tucutucos. Tem uma aula da VUNESP, que é sobre cronobiologia. E tem um podcast, Alô Ciência, que é muito legal, eu escuto alguns, falando sobre relógios biológicos, né? Porque parece que não pesquisei muito a fundo, não ouvi ainda esse podcast. Que alguns estudos em cronobiologia foram premiados lá no Nobel ou Nobel, não sei como é que fala. Mas enfim, é isso. Eu espero que tenha dado um tempo legal. E esse semestre, acho que todo mundo fez isso, né? Vendeu seu relógio biológico para comprar café, né? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do assunto. Até!